Salve Tricolor! Somos a torcida que conduz. Hoje o giro de notícias é: o São Paulo Futebol Clube assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Série A, mesmo com um time considerado mais baixo que a média da competição. O Clube Atlético Mineiro já prepara um verdadeiro caldeirão na Arena MRV para tentar parar o líder. O ídolo Lucas Moura decidiu adiar a conversa sobre renovação de contrato. E também tem bastidores importantes envolvendo mudanças na operação de alimentação do Morumbis. E no final do vídeo tem uma notícia que mexe diretamente com o coração do torcedor. Um jogador formado em Cotia, hoje na seleção, falou sobre voltar ao São Paulo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você acredita que o Tricolor vai manter essa liderança? O momento do São Paulo no Brasileirão tem chamado a atenção de todo mundo. O time chegou aos 16 pontos em 6 rodadas, com 5 vitórias e 1 empate, um começo muito forte na competição. Mas existe um detalhe curioso nessa campanha. O São Paulo tem um dos elencos mais baixos do campeonato. Segundo o levantamento do CIAS, o elenco que entrou em campo até agora tem média de altura de 1,79 m, sendo o quarto time mais baixo do Brasileirão. E isso aparece principalmente no meio-campo. Jogadores como Damião Bobadilla, com 1,81, Lucas Moura, com 1,74, Marcos Antônio, com 1,66 e Danielzinho, com 1,67, mostram que o time aposta mais em mobilidade e qualidade técnica. O técnico Roger Machado tem trabalhado exatamente em cima disso. A comissão técnica adaptou o estilo de jogo para um time que se movimenta muito, pressiona alto e troca passes com rapidez. A ideia é compensar a falta de altura com intensidade, velocidade e organização. Nos bastidores, o que se comenta é que o treinador conversa muito com os jogadores para ajustar funções e posicionamentos dentro de campo. Esse diálogo constante tem sido parte importante dessa evolução. E quando o time começa a ganhar, a confiança aumenta. A torcida volta a acreditar, o ambiente melhora e o clube ganha ainda mais força. Mas, se dentro de campo o momento é positivo, o próximo desafio promete ser pesado. Porque o adversário da próxima rodada já deixou claro que quer transformar o jogo em um verdadeiro teste para o líder do campeonato. E é sobre isso que a gente fala agora. O próximo compromisso do São Paulo promete clima de pressão total. O Atlético Mineiro decidiu fazer uma grande mobilização da torcida para tentar parar o líder do Brasileirão. A estratégia do Clube Mineiro foi baixar drasticamente o preço dos ingressos para o jogo na Arena MRV. Para os torcedores do programa Galo na Veia, os ingressos foram vendidos por apenas R$ 25,00 em praticamente todos os setores do estádio. Além disso, os sócios tiveram direito a comprar ingressos extras com até 70% de desconto. E teve mais, alguns torcedores que estiveram em jogos anteriores do Atlético receberam ingressos gratuitos para essa partida. Ou seja, a ideia é transformar a Arena MRV em um verdadeiro caldeirão contra o líder do campeonato. Para a torcida visitante do São Paulo, os valores ficaram em R$ 83,33 a inteira e R$ 41,67 a meia. Isso mostra o quanto o adversário quer usar o fator casa para tentar frear o tricolor. E agora, eu quero saber de você. O São Paulo consegue suportar essa pressão fora de casa? Comenta aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente acompanha tudo do tricolor paulista. Enquanto o time se prepara para esse confronto importante, os bastidores do Morumbis também tiveram movimentação forte nos últimos dias. O São Paulo realizou uma operação para retirar equipamentos da empresa F-Gol, antiga responsável pela alimentação do estádio. O contrato foi rescindido depois de suspeitas de saques indevidos no sistema de pagamentos das máquinas utilizadas no clube social. A empresa tinha prazo até 6 de março para retirar seus equipamentos, mas isso não aconteceu. Com isso, o próprio clube organizou a retirada de itens como geladeiras, fogões, estufas e utensílios usados nas lanchonetes do estádio. Todo o material foi levado para um galpão de armazenamento e o São Paulo pretende cobrar da empresa os custos dessa operação. Ao mesmo tempo, o clube já encaminhou acordo com uma nova parceira para assumir a operação de alimentação no estádio.
A empresa GSH, que já atua em arenas como o Allianz Parque e a própria Arena MRV, deve assumir esse serviço. A expectativa interna é de que o novo contrato gere aumento de cerca de 150% na receita mínima das lanchonetes do Morumbis. Ou seja, enquanto o time luta pela liderança dentro de campo, o clube também busca fortalecer suas receitas fora dele. Mas agora vem a notícia que pode mexer com o coração da torcida. E essa história envolve um jogador formado em Cotia que hoje vive grande fase no futebol europeu. Mas antes de falar da notícia que mexeu com a torcida, tem uma situação importante envolvendo um dos líderes do elenco. O ídolo Lucas Moura tem contrato com o São Paulo Futebol Clube até o final desta temporada e a diretoria já iniciou conversas para renovar o vínculo do camisa 7. Mesmo sendo considerado peça fundamental no time comandado por Roger Machado, o jogador decidiu adiar qualquer definição sobre renovação neste momento. A ideia de Lucas é manter o foco total nas competições que o São Paulo disputa agora e deixar as negociações para um momento mais adequado do calendário. Por isso, clube e jogador devem retomar as conversas durante a pausa do futebol na Copa do Mundo, quando haverá mais tempo para discutir o futuro. Nos bastidores, a diretoria entende a posição do jogador e mantém confiança em uma renovação, já que Lucas é visto como uma das principais lideranças do elenco e referência para os jogadores mais jovens. E agora vem uma notícia que certamente despertou a atenção de muito torcedor do Clube da Fé. O meia Gabriel Sara, revelado na base do São Paulo, vive grande fase na Europa defendendo o Galatasaray. As boas atuações do jogador no futebol europeu, inclusive em partidas importantes da Champions League, renderam a ele convocação para a seleção brasileira. Mesmo vivendo esse momento internacional, Sara fez questão de falar sobre o clube que o revelou. O jogador declarou que tem como objetivo voltar ao São Paulo no futuro, e não se trata de uma volta apenas para encerrar a carreira. A ideia do meia é retornar ainda em alto nível, para disputar títulos e ajudar o tricolor novamente. Sara foi promovido ao time profissional do São Paulo em 2019 e construiu uma passagem importante pelo clube. Ao todo foram 114 jogos disputados e 17 gols marcados com a camisa do tricolor. Além disso, ele fez parte do elenco campeão do Campeonato Paulista de 2021. Por isso, quando um jogador formado em Cotia fala em voltar ao clube, a torcida imediatamente começa a imaginar como seria esse reencontro, ainda mais em um momento em que o São Paulo vive fase positiva dentro de campo e lidera o Brasileirão. Claro que essa possibilidade ainda pertence ao futuro. Hoje, Sara segue sua carreira na Europa e focado no momento que vive por lá. Mas só de ouvir que o jogador pensa em voltar já é o suficiente para reacender aquele sentimento especial da torcida. Agora eu quero saber de você, torcedor do único tricampeão do mundo. Você gostaria de ver Gabriel Sara de volta ao São Paulo no futuro? E aproveita também para comentar. O tricolor consegue manter a liderança do Brasileirão mesmo enfrentando a pressão do Atlético fora de casa? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar todas as notícias do São Paulo com a gente. Porque no São Paulo é assim. São Paulo é sentimento que jamais acabará. Porque onde a perna não chegar, o coração vai alcançar.